Como a gente chega lá na frente? Bem, a gente estipulou aí uma faixa etária, então colocamos como chegar aos 50, por exemplo? Bem, mas eu acho que todas as dicas cabem para todas as fases da vida, todas as idades e principalmente nessa segundona para quem está virando a chavinha da mudança de hábitos. Isso porque convidamos elas mais uma vez. Doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, bem-vinda! Obrigada, Carol! E nossa nutricionista e chefe. Olha como ela está maravilhosa! Você viu a Gabi Lu? Esteves, Olha! você tá demais! Bem-vindas, Obrigada, meninas! Cá. Que coisa boa tê-las, tão lindas mesmo, olha. Um negócio assim super especial para essa nossa segundona. E com receitinha que daqui a pouquinho a gente vai contar. Tá muito bonitinho, isso tá um mimo. E eu diria que é uma comidinha conforto, né? Tá bom, vou contar já, né, Glaucio? Né? Já, não. Com conto pra vocês. É um nuggets de brócolis. Olha que ideia legal. Delicioso. E cai uma receita multi, assim, dá para fazer com qualquer coisa. Então eu vou conversar com vocês, aí você vai ver que vai ser uma coisa super legal, até de reaproveitamento, assim, uma receita bem bacana. Tem molhinho também, porque a gente adora um molhinho e vai ao encontro, claro, do nosso assunto. Vamos lá, meninas, vamos começar. Estipulamos então uma faixa etária, como chegar aos 50 bem, mas acredito, né, doutora, que todas as suas dicas e as dicas da nossa querida Nutri-chefe Gabi Esteves serão para todas as faixas etárias. Exatamente. E da onde surgiu esse tema, né? Então, Carol, nas últimas semanas, a gente teve vários artigos científicos mostrando que as mulheres chegam cada vez melhor, cada vez mais saudável, cada vez mais maduras e inteligentes e que gerou muita repercussão nas mídias com, na verdade, artigos. A gente falou, puxa, que bacana, assim, a gente tem todo dia aqui no Você Bonita muitas pautas de informação de saúde que vão fazer com que realmente a gente chegue bem aos 50, aos 40, aos 60. Mas hoje a gente vai direcionar um pouco mais essa pauta, porque às vezes a gente está no nosso melhor momento, mas nem necessariamente o nosso corpo físico acompanha isso, porque a gente realmente vai envelhecendo. Então, como a gente conseguir manter esse nosso corpo físico com energia e disposição para chegar bem junto com toda a nossa alavancada profissional e pessoal? E você acredita a mesma coisa, até porque que fase da vida maravilhosa, né? Que a maturidade também já está ali, as experiências e poder unir tudo isso com o melhor momento, pensando na questão da saúde como um todo, né? Sem dúvida, Kai. E uma coisa que é interessante, assim, tudo que você traz no seu programa é direcionado a isso, a gente ter uma qualidade de vida melhor e tal. E hoje a gente vai direcionar bem essa fase, assim, de hormônio, saúde feminina, então vai ser bem legal. Na tela, então, primeiro a gente vai seguir um passo a passo que as meninas montaram. Olha lá. Começamos. Como chegar bem aos 50 anos? Acredito, já vamos começar com o primeiro, né? Eu acredito que seja o tema mais importante de todos, é entender essa nossa cascata hormonal. Exatamente, Carol, porque assim, o que são os hormônios, né? Então, para quem está assistindo a gente entender um pouco melhor. Então, eles são substâncias, proteínas produzidas no nosso corpo, que caem na circulação e vão chegar no nosso corpo inteiro. Então, vão chegar desde a ponta do nosso cabelo até o nosso pé. Então, ele está chegando em todas as células. Então, ele tem uma ação muito importante. A gente tem mais do que 50 hormônios no nosso corpo, mas hoje a gente vai direcionar um pouquinho para os nossos hormônios femininos. Por quê? Porque quando a gente está falando em passar do tempo e envelhecer, a gente não está falando aos 50, 60 não. A partir dos 30 anos, a gente já tem uma queda de hormônios de estrógeno, de hormônios de testosterona. E com isso pode levar a uma queda de vitalidade, de energia, alteração de sono, de humor. E a gente está atento a olhar para isso e, se necessário, fazer uma proposta alimentar ou medicamentosa, lógico que individualizada a cada caso, né, Gabi? Sem dúvida. Inclusive, uma coisa que a gente vê bastante em consultório, né, Pri, que a gente trata bastante juntas, são mulheres que agora, com mais maturidade, querem engravidar com uma idade um pouco mais avançada do que as nossas mães engravidavam, e como elas chegam com os 35 anos já com uma falência ovariana, já com uma dificuldade nessa questão de gestação, né? Isso está envolvido com os hábitos mesmo de vida. Totalmente. Envolvido com os hábitos, Carol. Então, por exemplo, alimentação, sono, exercício, tabagismo, mas também com uma questão genética. Porque existem várias mulheres, né, que estão ótimas, em plena atividade, fazendo exercício, malhando, felizes,
mas o ovário já não está respondendo tão bem. Então, a gente entender que às vezes a gente pensa lá na menopausa, que é quando a gente para de ter os nossos ciclos e para a menstruação, mas às vezes esses hormônios já estão baixos 10, 15 anos antes desse momento. E para algumas mulheres mais sensíveis, eles precisam ser tratados, seja com uma reposição ou seja, muitas vezes com alimentação. Sim, sem dúvida, Cá. E às vezes até alguns hábitos básicos que a gente tem, por exemplo, trocar o desodorante, que é rico em alumínio, que acaba atrapalhando, que a gente vai falar um pouquinho disso, trocar a marca de batom, que às vezes tem chumbo e acaba intoxicando, porque essas toxinas ambientais, então usar potinho de plástico, né, mamadeira de plástico desde lá pequenininha, porque a gente tem que pensar nisso, né? Todas essas toxinas vão acumulando no nosso organismo e ocupam os lugares dos hormônios. Dos receptores. A gente chama essas substâncias, né, de disruptores endócrinos, Carol. Então, são substâncias que estão no ambiente. Então, a gente também tem que ter aquele equilíbrio do que eu consigo tirar, o que eu não consigo, lógico que sem gerar uma aflição, né, uma angústia, mas que realmente eles contaminam o nosso ambiente e eles têm moléculas muito parecidas com dos nossos hormônios. Então, eles se ligam nos receptores e podem levar a uma alteração, tanto em mulheres quanto em homens, como, por exemplo, às vezes uma infertilidade, principalmente no sexo masculino, uma menopausa mais precoce, uma puberdade precoce, né, em crianças. Então, essas mudanças de ambiente que a Gabi falou são fantásticas, né, Gabi? Né? E coisinhas pequenas que a gente consegue ir alterando, né, no dia a dia mesmo, né, Carol? Eu acredito que daqui a pouquinho, com as perguntas que vão chegar do público, muita gente vai querer que vocês detalhem, eu tenho quase certeza disso, então já vou antecipar um pouco desses hormônios, que exames são esses, que tipo de check-up é essencial para a gente ter uma ideia disso. Mas vou aguardar as perguntinhas, porque agora a gente vai falar do próximo tema, que é a alimentação, né? Que é extremamente importante, não só pensando na questão da mudança de hábitos, mas quanto tempo antes a gente tem que começar a mudar tudo isso, né, Gabi? Para chegar lá na frente, nosso corpo entender esses efeitos. Então, vamos lá na mesa? Vamos. Eu e você. E a doutora vai complementando daqui, porque a nossa mesa, ó, passei há pouco por ela. E aí, montamos dessa forma que você quer destacar alguns alimentos aqui, né? Carol, assim, tudo que a gente já falou aqui, tudo que você fala, de alimentos, de incluir mais frutas, tudo isso é importantíssimo, porque são esses antioxidantes que vão combater os excessos de toxinas que a gente tem no nosso corpo. Então, além da gente trocar o potinho de plástico por vidro, trocar o desodorante, quando a gente coloca bastante vegetais, de preferência orgânicos, que cada vez está mais acessível, a gente tem visto isso, mas vai ajudar nessa limpeza do nosso organismo. Agora, quando a gente já está numa idade um pouco mais avançada, né, acima aí dos 35 anos, que a gente já começa a sentir essas alterações, é legal a gente usar alimentos que têm fitoestrógenos. Então, na fase que a mulher começa a ter uma diminuição da produção do estrogênio endógeno, a gente começa a comer algumas coisas que melhoram essa condição. Que interessante. O alimento mais rico que tem na natureza em fitoestrógeno é a linhaça. Olha! Seguida da soja. Então, todas as vezes que a gente puder incluir esses alimentos, é interessante. Então, soja, nozes, o tofu, a linhaça, ervilha, semente de girassol, são tudo, o morango que a gente trouxe, são todos alimentos ricos em fitoestrógenos, ou seja, o estrógeno, o fitoestrógeno é um hormônio parecido com o que a gente tem e vai fazer o mesmo benefício. Perfeito. E esses alimentos aqui, que são as crucíferas, né? Que eu acho bem legal da gente mudar, foi até o que eu quis trazer como receita hoje. Qual a importância delas? Elas têm antioxidantes muito potentes na questão de tirar do nosso organismo um mau estrogênio. Ou seja, a gente tem no nosso corpo, como se fosse aí, bem ludicamente falando, o colesterol bom e ruim. A gente tem o estrogênio bom e o estrogênio ruim. E esse estrogênio ruim pode causar câncer de mama, por exemplo. E o brócolis,
couve-flor, repolho, eles têm essa substância que absorvem esse mau estrogênio do nosso intestino e mandam embora. E daí isso traz uma proteção aí para o nosso envelhecimento. Só que, Gabi, quando a gente está discutindo a forma de como chegar lá bem, cada vez melhor, enfim, incluindo tantas outras coisas, além da alimentação, a gente vai falar de outros itens, o quanto isso deve ser, então, frequente na vida das pessoas. Porque hoje eu acho que é uma discussão de muitos anos, né? Até que ponto a gente pode ter algumas refeições na nossa semana que fujam completamente a todas essas dicas. Então, até que ponto o nosso organismo não vai entender que o dia que você comer tal coisa que não é considerado saudável, tudo que você fez de bom vai por água abaixo. Então, nesse sentido, hoje vocês enxergam de que forma? O que é considerado o hábito, né? Como é essa parte constante e frequente de incluir isso que você está contando? Carol, para mim, Gabi, tá? Tem que ser todo dia. E principalmente no dia que deu a jacada, como o pessoal fala, sim, sabe? Eu almocei um churrasco daqueles. Coloca uma fruta de sobremesa, no lanche da tarde tome um suco de frutas vermelhas, como um açaí, inclua mais ainda antioxidante. Tá. Então aquilo que a gente tinha lá uns anos atrás, assim, já que hoje foi, o dia inteiro, não. Essa refeição volta, capricha mais. Não deixa o negócio... Que nem assim, hoje eu vou ter uma corrida, vou correr 21 quilômetros. Então, depois eu posso comer o que eu quiser. Não, é aí que você precisa de muito antioxidante, de muita fruta, vegetal, tudo para você repor, né? E conseguir pegar todo o radical livre que foi usado naquela corrida. Então, para mim, Carol, isso é todo dia. O que é importante no meu ponto de vista? Não consumir, por exemplo, brócolis todo dia, couve-flor todo dia. Tem gente que come todo dia suco de couve. Entendi. Entendeu? Algumas pessoas desenvolvem alergias alimentares por conta disso ou até tinham alergias e ficam mascaradas nesse período. Então, faz bem, devemos colocar na alimentação, mas fazer um rodízio. Sem dúvida. Além de tudo, então, fazer um rodízio. linhaça, um dia come linhaça, um dia chia, um dia quinoa, e vai mudando, entendeu? Um dia brócolis, um dia couve-flor, um dia repolho. Vai fazendo rodízio de frutas, usa os que estão na época, que orgânicos principalmente ficam mais baratos e ficam mais bonitos. E a gente consegue aí ter uma variedade de nutrientes que vai ser importante. Perfeito. Doutora, quer fazer algum comentário dessa questão da alimentação? Esses antioxidantes, eles vão ajudar tanto nos hormônios relacionados à parte estrogênica, mas principalmente combater o anti-envelhecimento mesmo, né? Então, eles agem, se a gente for hoje, tem estudos mostrando que eles agem no próprio gene. Então, a gente tem, na verdade, genes no nosso corpo que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, tanto que pessoas que envelhecem muito bem, que a gente fala, né? Às vezes eu chego com uma paciente de 80 anos batendo basquete no clube, eu falo, caramba, né? Então, tem pessoas que realmente... tem uma quantidade desses genes, uma ação desses genes anti-inflamatórios e antioxidantes maior do que outras. Tá. E esses alimentos, eles fazem justamente isso, eles ativam genes que têm um papel antioxidante, além de combater os radicais livres. Perfeito. Então, para nuggets de brócolis. Achei a ideia super legal. É vegana a receita? Não. Nem vegetariana. Acho que usa ovo, talvez? Ovo. Então tá bom, para quem já está se perguntando, mas a gente pode de repente tentar encontrar, né, alguma adaptação. Vamos aos ingredientes. A gente vai usar uma cabeça de brócolis ninja, igual aquele que tem ali, que a gente mostrou, bem lindo. 2 dentinhos de alho. 1 ou 2 folhas de couve-manteiga. 3 ovos inteiros. 1 xícara de chá de farelo de aveia, 1 xícara de chá de tofu ralado, meia xícara de chá de gergelim branco, meia xícara de chá de gergelim preto, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Pouquíssimos ingredientes, tudo de bom. Muito fácil. E cá, esses ingredientes, como foi que eu pensei para essa receita? O brócolis, por conta disso que a gente conversou,
né, do fitoestrógeno e tudo mais, fora a quantidade que ele tem de cálcio e de fibra. Couve, o alimento com mais cálcio que a gente tem, biodisponível, tal, super legal para essa fase que a gente começa aí a ter uma perda óssea. Tofu, rico em soja, o fitoestrógeno, tal, super legal. Gergelim, riquíssimo em cálcio também. E o que eu achei legal do brócolis? Para fazer esse nuggets, a gente pode usar o caule. Tá. Né? Então a gente usa as florzinhas para uma salada, por exemplo, e usa o caule para fazer isso. Tá. E dá para fazer, Carol, com qualquer coisa que você quiser. A única coisa é que se for um alimento tipo abobrinha, que é mais aguado, vai precisar de mais aveia para ficar mais durinho. Para ter mais Só liga. isso, Entendi. tá? Perfeito. Mas o resto pode brincar, em vez de tofu, colocar uma mussarela, pode, daí pode fazer o que for. Não, e vai ficar gostoso, né? Diferente, o tempero ainda com o gergelim salgadinho. Fica. E depois tem esse molinho também, né? O molinho não tá aqui, mas depois você explica aqui que você sugeriu. O molinho é um iogurte com wasabi. Nossa, eu tô vendo que ele tá num verdinho bonito, é o wasabi, Gabi? Como vocês gostam da pimentinha. Que legal, né, doutor? Olha só, então iogurte com um pouquinho de wasabi pra dar, né, toda a pegada do nosso nuggets desta segundona. Vamos lá, Gabi, pode começar. Tá, muito simples. Eu peguei o brócolis, cozinhei ele no vapor, tá? Para ele não ter excesso de água. E vou colocar o cabinho e as florzinhas aqui no nosso processador. Já vou colocar junto os ovos. E vou bater. Sobe o som. Daí você viu, né, Cá? Já coloquei a couve aqui também, crua mesmo, Sim. tá? Daí vou colocar o tofu. E o farelo de aveia. Certo. O alho. Um pouquinho de sal. E pimenta do reino. Ah, quero colocar cúrcuma, quero colocar páprica, o que quiser, o que for o gosto. Bem, né, Gabi? Quantos você fez? Muito, Cá. Que olha, dependendo do tamanho do brócolis, dá uns 50, assim. Olha! É. Muito bom. Sobe só. Cá em casa, o pessoal pode bater um pouquinho mais para ficar um pouco mais fininho. Aqui eu vou fazer assim para a gente não demorar muito. Daí eu coloco num prato o gergelim preto e o gergelim branco. Dou uma misturadinha neles. E aí, com uma colher mesmo, Carol, eu faço... Tá. Bolinhas assim, ó. Então ele não fica super durinho, né? Ele fica Não. mais molinho. É. E daí com um garfo, ó, Cá, você só vira. Ah, legal. E daí quando você colocar na assadeira, você dá uma apertadinha assim, ó. Tá. E aí, claro, ele vai aquecer. Vou pedir pra você mostrar pro Toninho. Ó, vamos fazer mais um. Vou fazer mais Eu um. já vou colocar perguntinhas do público. Olha lá. Aqui pro Toninho, por favor, Gabi. Isso. Com a colher, então. Com uma colher, você faz assim um tamanho que você quiser. Daí você coloca no gergelim. Ah, e Com ó, um pra não garfo ficar você dá uma mexendo viradinha. muito, porque ele vai estar mais molinho mesmo. Até para não usar tanta aveia, né, Gabi? Fazer um equilíbrio. Sim. E daí você coloca na forma e dá uma leve amassadinha, ó. Ai, que bonitinho. Então pode fazer menorzinho, pode fazer de tamanho de hambúrguer, Tá. pode deixar ele assado e depois congelar ele já assado, depois só aquece, tá? Se colocar numa travessa tudo,
e levar para o forno e jogar um gergelim por cima, ele vira uma tortinha. Uma tortinha. Também. Para quem gostar. Tá? Legal. Quem quiser fazer para criançada em forminha, também pode fazer. Então deixa na geladeira ficar um pouquinho mais firme, daí usa a forminha, tá? Muito bom. E daí depois que faz assim, cá, 20 minutos mais ou menos no forno, eu dou uma viradinha para dourar dos dois lados. Tá pronto. É isso. E perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Rosa. Um beijo. O que é indicado para a fase de climatério, né, / menopausa, para diminuir os fogachos, doutora? E aí, doutora? Então, Rosa, eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente chama de climatério ou perimenopausa todos esses anos antes e que nós estamos muito jovens. Então, assim, as dicas que a Gabi trouxe de alimentação, às vezes podem ser um bom começo. Então, alimentos ricos em fitoestrógeno, que na verdade vão aumentar a quantidade de estrógeno no nosso corpo e aliviar esses fogachos. Mas, às vezes, eles não são suficientes. Então, muitas vezes no comecinho ele vai ajudar na qualidade do sono, ele vai começar a ajudar na questão dos calores, mas com o passar dos anos ou dos meses, dependendo de cada mulher, isso pode ser que não baste para melhorar o nosso quadro clínico. Então, a gente pode partir, lógico, com uma indicação e acompanhamento médico para uma terapia de reposição hormonal. Então, às vezes a gente vai ter que dar um pouquinho de estrógeno, às vezes a gente vai ter que dar estrógeno com progesterona e dependendo da paciente, dar estrógeno, progesterona e testosterona. Tá? E essa questão até, doutora, eu acho, da reposição hormonal, acaba sempre tendo uma insegurança por parte de muitas mulheres, porque há muitos anos que nós ouvimos a história de, então quem repõe hormônio pode ter um câncer na sequência, que isso está diretamente ligado. Hoje vocês entendem tudo isso de uma outra forma? A gente tem novos estudos e, né? Outros hormônios também. Exatamente. Acho que o que é muito importante a gente entender aqui, a Gabi até comentou do estrógeno, né, e a relação às vezes com câncer de mama. O que a gente tem que entender é que muitas neoplasias estão relacionadas com o componente inflamatório de gordura visceral. Então, muitas vezes essa gordura abdominal, a produção, né, desses agentes inflamatórios, sim, tem uma relação clara com câncer de mama. Mulheres que têm um histórico familiar importante de câncer de mama, então, olha, eu tenho a minha mãe, a minha avó, tias, primas, realmente, né? A gente olha com muito carinho e cuidado, porque a gente geralmente opta por não fazer, porque a pessoa tem uma genética muito importante. Mas o que a gente sabe? Fazer uma terapia de reposição hormonal com cuidado e acompanhamento, com mamografia, com ultrassom de mama, com hormônio na quantidade certa, tem mostrado muita segurança, não é contraindicado. Só que é lógico que a gente tem que avaliar a mulher que precisa ou não. Colocar na balança. Colocar na balança e entender que nós estamos envelhecendo cada vez melhor. Né? Então, muitas vezes, esses hormônios vão fazer diferença no bem-estar e na vida da mulher, mas é lógico que tem que ter um acompanhamento para a gente fazer isso com segurança. A receita da Gabi tá espetacular. Obrigada. Façam exatamente como ela colocou esse nuggets de brócolis, que fica perfeito. Molinho de iogurte com wasabi também, um negócio de louco. Tudo de bom. A cara da segundona. E aí, tem um monte de perguntinha, a Gláucia falou durante o intervalo, então a gente vai comendo, meninas, e respondendo perguntinhas. Vamos assim lá. Que é gostoso, né? Nesse dia friozinho. Bom demais. Vamos lá. Perguntinha do público, tô esperando a sua, olha lá. Andréia, um beijo. Reposição hormonal engorda? Vamos lá, Andréia, o que eu acho que é muito importante a gente entender é qual é a reposição que você faz e a dosagem que você está fazendo. Então, o que a gente tem bem claro é que a queda dos hormônios levam ao ganho de peso. Então, quando a gente tem uma queda de estrógeno, uma queda de testosterona, a gente tem uma queda da quantidade de massa muscular. Aliás, a gente vai perdendo massa magra desde os 30 anos. Então, essa quantidade menor de músculo e esse metabolismo mais baixo vai sim aumentar uma predisposição ao ganho de peso. Lógico que a gente não vai usar a reposição para perder peso, não é isso. A gente vai usar a reposição caso seja necessário e tenha uma outra indicação clínica. Mas o que a gente observa é que na dosagem correta, essas mulheres elas perdem peso. Tanto porque elas vão ganhar mais músculo, elas vão se tornar mais ativas e fazer exercício, né, Gabi? Exatamente. Então, não engorda. Não engorda. O hormônio ficar em desequilíbrio, então, né, não ali, o ideal para aquela faixa etária é que sim, pode aumentar a chance do ganho de peso. Claro, Carol, se eu colocar uma quantidade muito grande, numa dose errada,
com outros fins, que às vezes pode, a gente observa, eu recebo muitas pacientes no consultório que ganharam peso com reposição, mas porque foi utilizada uma dose inadequada, que reteve líquido, que aumentou fome. Mas então eu acho que isso é muito importante, a gente entender a dosagem e como foi feito. E cá, fazer reposição hormonal com médico. Ah, é verdade. Isso é importante, porque é o que a Pri falou, tem mais de 50 hormônios, é um eixo, né, Pri? Mexeu em um, é uma cascata, então é muito sério, né? Então, com indicação médica, dosagem correta, que só médico vai saber fazer isso. E o que é bacana que a Gabi falou, e que a gente já está só ficando um pouco repetitiva, mas é que assim, puxa, eu tô com calores, eu tô com alguns sintomas. Antes de a gente pensar na reposição, vamos mudar a nossa alimentação, vamos perder um pouco de peso, porque às vezes também essa gordura aumenta esse componente inflamatório, aumentam os calores. Então, assim, só o fato de muitas vezes dormir melhor, se alimentar melhor, eu já tenho uma melhora dos sintomas. Sim. Não deu certo? Ok, então a gente parte para uma próxima etapa. Às vezes até um suplemento, né, Pri? Exato. Alguma coisa mais paliativa, vamos dizer assim, que não é esse termo, mas, né, pra gente conseguir que tem um efeito melhorar. mais leve. Sim. Uhum. Assim como tem muita gente que acaba colocando essa expectativa até na reposição hormonal e não muda o resto. Exato, Carol. E aí também não é uma mágica, Sim, não vai dar tudo certo, porque de alguma forma a base é isso aqui que vocês estão comentando. E o fato de mudar hábitos, começar a praticar uma atividade física, parece que o corpo entende um novo funcionamento. E aí ele acorda para talvez funcionar de forma adequada, sem a reposição, que é o que você comentou, né? Exatamente. Então, isso aqui tem que ser feito. A mudança é o primeiro passo. É o primeiro passo. Perguntinha do público na tela. Gustavo, obrigada, querido. Um beijo pra você, Gustavo, tão querido. Todo dia ele manda mensagem. Ele tem um fã-clube do Você Bonita. Ele manda mensagem pra vocês que eu sei, né, Gu? Beijo, viu? É verdade que o consumo de germe de trigo, sementes de girassol e folhas verdes escuras podem nos ajudar na longevidade saudável? Temos muitos ali na mesa, né, Gabi? Muitos. Gustavo, ó, beijo, viu? Ele é querido, né? Querido. São alimentos riquíssimos em magnésio, né, Pri? Que a gente sabe que faz parte aí de tudo no nosso organismo, vitamina E. Então, esse, complexo B e todos os outros, né? Então, quanto mais a gente conseguir colocar no nosso dia a dia esse tipo de alimento, de nutriente, com certeza a gente vai ter uma longevidade melhor. E esses exemplos que ele deu são bem bacanas, porque a gente, além da vitamina E, que é um dos melhores antioxidantes, tem muitas fibras. E aí vai de encontro com a pauta que a gente fez há uns 2 meses, que é a modulação da nossa flora bacteriana intestinal. Então, se a gente for pensar e for juntando todas essas pecinhas, esses alimentos, além de antioxidantes, modulam positivamente a nossa flora bacteriana, melhorando a inflamação e diminuindo o risco, né, de doenças crônicas degenerativas. Fantástico, tá aí. O Gustavo tá sempre atento, ele é da área de saúde também. Eu acho... Tem mais perguntas? Já quer colocar um último... Já a gente tem mais um tema para vocês comentarem, mas acho que não pode faltar, e vamos deixar para o final, a questão da atividade física. Porque a gente tem um treino depois dessa pauta do Juliano, super legal, que é um treino de queima de gordura. Só que numa versão com impacto e numa versão sem impacto. Bacana. Então, daqui a pouco vocês comentam sobre atividade física. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Sandra. Um beijo. Minhas avós envelheceram muito bem. Sendo assim, posso ser ajudada, né, pela genética? Boa, hein, Sandra? Sandra, perfeito, sim. Foi aquilo que a gente comentou quando a Gabi estava falando sobre os alimentos, né? Então, realmente tem pessoas que têm uma genética muito boa nesses genes bem ativos, antioxidantes, anti-inflamatórios. É lógico que a alimentação e uma vida saudável vai contribuir. Não adianta eu ter esses genes ótimos e muitas vezes ter hábitos ruins, como excesso de trabalho, tabagismo, ou às vezes, né, substâncias que tenham muitos radicais livres industrializados, mas a genética, ela ajuda bastante. Ela ajuda bastante. Que sorte a sua, isso, Sandra. Isso aí, eu vou te dizer. Torcer pelas pessoas que têm essa genética boa, e quem não tem, correr atrás. Quem não tem que correr mais atrás, isso é um fato, né? Claro. Exato. Então, é isso. Mas que... também não é desculpa, já que a minha família é assim, não vou fazer nada. Né? Não, vamos mudar. Ué. É aí que você tá na vantagem. Aproveita a vantagem, você já tá na frente. Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá.
Obrigada, Valdomiro. Beijo pra você. No caso de nós homens, quais as dicas que vocês dariam? Os meninos estão espertos, hein, gente? Muito bem. Eu vou falar e você complementa, Gabi? Vamos lá. Então, Valdomiro, o que eu acho que é muito importante, né? Os hormônios do homem, eles vão cair um pouco mais tardiamente no que das mulheres, mas pode cair, sim. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado, falando daqueles disruptores endócrinos que a gente começou aqui na pauta, é que esses alimentos muito ricos em estrógeno, no sexo masculino, às vezes não são tão bem-vindos. Então, também essa mudança ambiental, para evitar que esse estrógeno tenha uma ação negativa no corpo do homem em alguns alimentos. Não é que ele não pode comer soja, não é que ele não vai comer linhaça, mas de repente ele vai comer numa quantidade menor e vai colocar outros alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. Tá. E o restante, né, Gabi? E principalmente para homens, o que eu costumo assim orientar é aumentar o consumo de frutas, principalmente as frutas vermelhas, as frutas mais cítricas, que é o que mais vai potencializar essa questão antioxidante. E a gente pode brincar com suplementação também, né? Com enzima Q10. Não tá fora, né? NAC, que é fantástico, resveratrol, que é super legal. Então, tem muita coisa para homem também. E o cuidado com a gordura abdominal. Então, a gente sabe que o sexo masculino, ele tem muito maior predisposição a acumular gordura na região visceral que é inflamatória. E, às vezes, ela tá ali quietinha. Então, olhar para isso é uma maneira incrível de envelhecer bem. Evitar acúmulo de gordura visceral. Perfeito. Tá aí. Dá tempo de mais uma? Na tela. Lu, obrigada. Um beijo para você. Por que dizem que a soja não faz bem? Eu sabia que ia chegar essa pergunta da discussão, né, da soja, sim, da questão de transgênico, etc. O que a gente tem que entender do todo? Do todo. Lu, primeiro ponto. Dependendo da faixa etária, realmente eu não recomendo utilizar soja. Então, por exemplo, as mães no consultório que tem meninas, às vezes até mesmo meninos, eu peço para que na faixa etária pediátrica a gente tome um pouco de cuidado, porque a soja ela tem um princípio ativo que vai ser a conversão para estrógeno. E naquele momento isso não é bom. Bom, alguns estudos mostram que a população que mais utiliza soja são os orientais, porque lá é uma alimentação frequente e comum, é a população que menos tem câncer de mama. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o problema não é a soja ou o estrógeno. É a gente entender o que está englobado nesse ambiente. Então, o que a gente sabe hoje é que aquela inflamação e aquela gordura visceral, ela tem um componente muito maior de trazer malefícios ao nosso corpo do que a soja. Então, a soja utilizada numa quantidade correta, com hábitos saudáveis, que muitas vezes a população oriental tem, de manter o seu peso, de uma vida mais ativa, ela traz benefícios e não malefícios. Então, eu acho que não é a soja, é o todo, né, Gabi? E você comentou ali, a gente até tem o exemplo do tofu, da soja, do grão mesmo. Não é que tem que comer todo dia em grandes quantidades. Perfeito. E para mim, a grande preocupação é de ser transgênico ou não. Tá? Porque aquilo, né? O que será que vai acontecer? Eu não sei, você sabe, Pri? Nosso corpo reconhece, né? Reconhece, então, assim, eu acho que esse seria o maior cuidado. Então, por exemplo, esse tofu que eu trouxe é um tofu caseiro, orgânico, tá? Então, ter esses cuidados, né? Como a gente deve ter com todos os outros alimentos. E sempre na dosagem certa e entendendo a sua realidade. De repente, se realmente eu tenho uma genética, já que a gente falou em genética não tão boa, eu colocar muito estrógeno na minha dieta e ganhar peso não é bom. Ponto. Se eu tenho uma genética ótima, estou fazendo exercício com uma quantidade boa e tenho sintomas, por favor, coloque um pouco de soja. Ela vai, às vezes, aliviar seus sintomas de uma maneira mais natural. Então, é a gente entender cada realidade de cada pessoa. O que acontece muito, acredito, das pessoas que fazem a transição e que querem se tornar vegetarianas, veganas, acabam, como a soja, ela tem várias apresentações, né? A gente consegue receitas muito parecidas com proteína de origem animal, então com a carne, até o próprio frango da soja, que é a texturizada clara, utilizando a soja, que isso vai facilitar muitas vezes esse grupo de pessoas que então tomaram essa decisão. No entanto, o fato de se tornar vegetariano ou vegano também não quer dizer que a pessoa só tem que comer soja. Ela tem que ter uma alimentação variada. E mesmo a proteína texturizada não é uma coisa, a melhor parte da soja, né? Entendi. Então, assim, é o fim ali do
processo. Então, realmente, eu acho que a gente tem que incluir outras fontes de proteína que não sejam somente essas, né? Então a texturizada não seria a melhor parte. Então a melhor parte é o grão e o tofu. Exato. Olha lá, essa dica é bacana, gente. Né? A gente então, encontra tanta coisa o tempê, no mercado. por exemplo, que é aquele que ele é a soja fermentada, que é muito melhor, né? Até por essa questão de probiótico. Então, tem muitas outras opções. Tenho que fechar, né, Glaucio? Elas podem só falar de atividade física. Olha o slide aí na tela. Slide. Faz tempo que eu falava essa palavra, diretora. Slide. PowerPoint. Chamem como quiserem, olha lá. Então, vou ler para vocês e elas vão fechar. Alimentação equilibrada, prática de exercícios, controle do estresse, manutenção de uma mente ativa e das relações sociais e vacinação. Incluíram aí mais um item no nosso Hábitos Saudáveis, né? Se chegar aos 50. Exatamente. A atividade física ela é ímpar, né? Ela coloca o nosso corpo em movimento, ela libera mais ainda hormônios benéficos, diminuindo a inflamação, melhorando o funcionamento do nosso ovário, do testículo no homem, ou seja, realmente melhorando a produção desses hormônios e mantendo uma vitalidade. Além de melhorar a questão de antioxidantes e anti-inflamatórios, né, Gabi? Lembrando, Pri, que como medicamento, como alimentação, a gente também tem uma medida certa para atividade física, né? Então, assim, ultrapassa aquele ideal, a gente aumenta a produção de radical livre e vai aumentar a questão de envelhecimento. E dependendo da quantidade, Carol, um exercício muito intenso, sem um acompanhamento nutricional, bloqueia o nosso eixo. Então, é muito frequente eu pegar maratonistas ou pessoas de alta performance com hormônios baixos e a gente muitas vezes tem que fazer um trabalho para isso. Não quer dizer que não deva fazer, mas tem que ter uma boa alimentação para o nosso corpo não entrar em estresse. Um suporte, né, adequado. Exatamente. E eu gostei que vocês colocaram da questão de gerenciar o estresse. Gente, está realmente muito difícil essa parte, né? Essa parte, cada um, eu acho que tem que encontrar a sua forma de fazer isso, porque não vai ter uma fórmula mágica e não adianta muitas vezes a gente comentar que não, mas você sabe que tal coisa pode fazer bem. Olha, eu acho que cada um tem que se encontrar nessa parte. Porque, vamos combinar? Não tá fácil. Mas a gente tá aqui com um sorriso no rosto, todos otimistas e vamos chegar lá. E cada um com o seu momento, seja a fé, seja a própria prática de yoga, de meditação. Amigos. De uma boa conversa, não é? Né? De uma coisa assim gostosa. Eu acho que tudo isso vai fazer toda a diferença. Agradecendo minhas meninas que hoje arrasaram mais uma vez. Eu vou botar depois, Gabi, depois vou botar mais uns 2, que vai lá pro meu camarim essa saladinha. Ei, Vair! Ô, delícia, aqui com esse wasabi, sabe que delícia. Ó, faz igualzinho, porque além de tudo é uma receita acessível, com um custo baixo e você vai fazer muita comida, certo? Lá no Insta da nossa queridíssima nutricionista e chefe, @nutricionista Gabi com Y, Esteves, tudo junto, @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Você encontra todo o trabalho e o WhatsApp da clínica 999343631. 999343631. E para encontrar todo o trabalho da doutora Ana Priscila Sóguia lá no Instagram dela, @doutorabreviado, Ana Priscila Sóguia, tudo junto. Doutora Abreviado, Ana Priscila Sóguia, endocrinologista, e agora elas trabalham juntas e a gente fica muito feliz de juntar, né? Profissionais competentes, cheios de astral, coisa boa demais. Obrigada, meninas. Obrigada a você, muito Carol. bom tê-las sempre. Sugiram temas para a próxima, né? A gente vai juntando uma coisa na outra, mas se você tiver um tema muito legal que você quer ouvir aqui com as meninas e uma receita bacana, tudo junto e misturado, que eu tô gostando muito disso e tem que ser assim, manda mensagem pra gente.